E se a vida não precisar ter um sentido para fazer valer a pena? Acordar, trabalhar, pagar boleto, dormir. Repetir, repetir e repetir de novo. Parabéns, tu tá vivo. Ou melhor, tá sobrevivendo. E talvez, em algum momento, tu tenha se perguntado: qual o propósito disso tudo? E um spoiler: talvez não tenha nenhum. E tá tudo bem. A obsessão pelo propósito. Vivemos numa era em que até respirar precisa ter um propósito. Você não pode simplesmente fazer arte. Tem que virar conteúdo, monetizar, viralizar. E se você ousa dizer que tá perdido, que não sabe o que quer da vida, vem logo um coach gritando no teu ouvido: encontre seu propósito, viva sua missão, seja a sua melhor versão. E você, que só queria tomar um café em paz, agora tá em crise existencial por não saber se nasceu para ser astronauta, arquiteto ou um guru do Instagram. Camus já avisava: a vida é absurda. Albert Camus, o filósofo que parecia um personagem de Peaky Blinders com crise existencial, lançou a seguinte frase: o verdadeiro problema filosófico é o suicídio. E é verdade. Segundo ele, a vida não tem um sentido pré-definido. Você nasce, cresce, sofre, morre e o universo continua existindo exatamente igual. Frio, indiferente e silencioso. É como se você estivesse gritando no vácuo, esperando uma resposta que nunca vem. E o nome disso? Absurdo. O absurdo não é o problema, é a resposta. Camus não diz que isso é ruim, ele diz que isso é. E o que você faz com isso muda tudo. Você pode se desesperar tentando achar um sentido onde não tem, ou pode rir da piada cósmica e continuar vivendo. Porque olha só que curioso, se a vida não tem propósito, então você é livre. Livre de expectativas, de missões sagradas, de destinos inventados por gente ansiosa. Você não precisa ser um sucesso, você não precisa ser o melhor, você não precisa nem saber onde vai dar, você só precisa continuar. Eu vou te dar um exemplo prático. Sísifo. Camus usa o mito de Sísifo, o cara que foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, só para vê-la rolar de volta e repetir para sempre. A vida é isso. Você sobe a pedra, ela cai. Você acorda, trabalha, paga o boleto e recomeça. Mas Camus diz: é preciso imaginar Sísifo feliz, porque no meio do absurdo existe liberdade. Existe um tipo de resistência silenciosa em continuar vivendo mesmo sem sentido. É quase poético. E o mundo moderno? Ele não aceita o absurdo. Hoje, se você não tem um propósito inspirador, é tratado como fracassado. A internet criou um mercado bilionário em cima da sua angústia. Descubra sua missão de vida em 5 passos. Como encontrar seu verdadeiro eu. Desbloqueie seu potencial infinito. Tudo isso para te vender um curso, um livro ou uma ideia que no fundo só serve para te deixar mais ansioso. Ninguém quer admitir que talvez o propósito não exista, porque isso vende pouco. Mas olha ao redor. Quantas pessoas realmente sabem por que fazem o que fazem? Quantas seguem a vida no piloto automático, fingindo que tudo faz sentido? Quer um exemplo mais próximo? BoJack Horseman, aquele desenho daquele cavalo depressivo. A série é basicamente um tratado moderno sobre o absurdo. BoJack tem fama, dinheiro, carreira e continua vazio. Ele tenta se preencher com relacionamentos, drogas, reconhecimento. Mas nada dá conta, porque ele quer uma resposta que não existe. A virada começa quando ele para de buscar o sentido e começa a simplesmente lidar com o que tem. Ele começa a ficar presente, a tomar consciência do que é a vida. Isso muda tudo. Tá bom, eu já falei sobre liberdade. Mas e aí? O que fazer com essa liberdade absurda? Você pode escolher o que importa,
Quer passar o dia todo desenhando? Vai lá. Quer fazer pão? Faz. Quer viver em silêncio, longe da internet? Melhor ainda. Você não precisa mudar o mundo. Você só precisa viver um dia de cada vez. Viver é manter a revolta. Uma frase de Camus. Revolta contra o desespero. Revolta contra a obrigação de ter um destino. Revolta contra a mentira de que só é feliz quem tem um propósito elevado. No fim das contas, a arte de viver sem propósito é a arte de continuar mesmo assim, de rir do absurdo, de dançar no caos, de criar pequenas alegrias em um mundo que não promete nada. Isso não é pessimismo, é liberdade. Pensa comigo. Tu já viu algum animal com propósito? Você já viu um cachorro em crise existencial, se questionando se nasceu para latir ou para ser um influenciador pet? Não, porque eles vivem, e só isso. Eles não têm uma missão cósmica. E adivinha, eles estão bem mais felizes que você. Quem inventou essa maluquice de que a vida tem que ter um grande propósito foram nós mesmos, o ser humano. E não foi porque somos evoluídos ou muito inteligentes. Foi porque temos tempo demais para pensar em besteira. Camus dizia que a vida é essencialmente absurda, não tem sentido e é justamente por isso que é bonita. Segundo ele, o maior ato de liberdade que você pode ter é olhar para o vazio, para o caos, para o sem sentido e sorrir. É tipo rir no meio de um funeral. Não é porque você é insensível, mas porque entendeu que não adianta lutar contra o que é inevitável. A vida não vai te entregar um roteiro perfeito. Tu não vai encontrar uma placa dizendo é por aqui. A maioria das pessoas morre tentando entender o motivo de estar viva e esquece de viver no processo. Abre o teu Instagram aí. Todo mundo lá parece saber exatamente o que está fazendo. Tem gente de 20 anos dizendo que encontrou seu propósito, ajudando empresas a crescer no digital, e outros falam de impactar vidas, vendendo suplementos duvidosos em potes dourados. E você tá aí se perguntando se realmente vale a pena sair da cama. Mas calma, isso não é porque você está perdido e nem depressivo, sei lá, no fundo do poço. É porque você está lúcido. A real é que viver sem propósito fixo é o jeito mais honesto de encarar a vida. Não existe uma missão secreta esperando por você num bilhete debaixo do travesseiro. A vida não vem com legenda e nem tutorial. E tudo bem, e se seu propósito for só viver? Imagina se o sentido da vida fosse só estar vivo ou viver. Acordar, comer, conversar, amar alguém, ficar triste, ver uma série, comer de novo, dormir e repetir. Parece pouco, mas talvez seja tudo. Tem um momento em Your Name, aquele desenho que destrói os corações, onde os personagens nem sabem por onde estão conectados, mas sentem, vivem, e isso já basta. Não precisa entender o porquê de tudo para aproveitar o agora. A busca por propósito virou um novo tipo de trabalho. É tipo um estágio não remunerado com o universo. Você acorda já se perguntando: será que estou alinhado com a minha missão? Será que estou vibrando na frequência certa? Será que esse miojo está atrapalhando meu chakra? É exaustivo. Você não pode mais só assistir uma série. Você tem que refletir sobre os arquétipos. Você não pode mais dormir até tarde. Você tem que acordar às 5 da manhã para viver com propósito. Sabe o que Camus faria? Ele dormiria até meio-dia, fumando um cigarro imaginário, e te diria: o homem absurdo é aquele que vive sem apelo. Viver sem propósito não é viver sem direção. E calma, né? Isso não quer dizer que tu vai virar um zumbi, não. Não é sobre largar tudo e morar num mato e viver de luz solar. É sobre parar de se cobrar sem uma resposta definitiva para uma grande pergunta que nem tem resposta. Você pode gostar de escrever hoje, amanhã pode não gostar mais. Isso não te torna fraco, te torna humano, te torna uma metamorfose ambulante, né? Como diria Raul Seixas. Você pode amar alguém hoje
e amanhã não saber mais, e tá tudo bem. A vida não é uma linha reta, é um rabisco. Tentar viver com um propósito fixo é como tentar dançar uma música imaginária com passos obrigatórios. Você tropeça, fica ridículo, e ainda acha que a culpa é sua. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas ele também dizia: Deus está morto, e fomos nós que o matamos. Ou seja, ele te dava o porquê, mas também chutava a mesa e deixava você sem chão. Porque o porquê não precisa ser eterno. Pode mudar, pode acabar. E tudo certo. Você não precisa ser coerente. Você não é um personagem de novela. Você é humano. Tem pele, osso. E humanos mudam. Já experimentou acordar e pensar: hoje eu só vou viver, sem plano, sem missão e sem cobrança. Não para sempre, só por um dia, para ver o que acontece. Talvez o mundo não acabe. Talvez você descubra que existe vida fora da planilha. Tem um alívio gigantesco em aceitar que você não precisa salvar o mundo. E aliás, o mundo nem quer ser salvo. Então, só por hoje, desaponta o mundo e vive sem cobrança.